Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de redes. Estamos aqui então utilizando como material de apoio o currículo da Cisco, do curso de Introdução às Redes, versão 7.0. E o assunto hoje é IPv6. Vamos ter uma noção geral, uma noção básica sobre o endereço IPv6. Bem, aqui de cara no currículo da Cisco já é colocado o principal motivo pelo qual estamos nessa transição do IPv4 para o IPv6, né? Olha só, o IPv6 tem um maior espaço de endereços de 128 bits. O IPv4 ele tem 32 bits. Né? O IPv6 já é 128 bits, ou seja, permite representar muito mais combinações. Então, fornecendo 341 decilhões de endereços. Muito mais que o IPv4. O que é 1 decilhão, né? Aqui, ó, seria o 340, colocando 36 zeros atrás do 340. Vai dar esse valor de 340, 1 decilhões. Então, em termos de espaço, não tem nem comparação, né? Só que tem outros motivos também por essa mudança, mas a principal delas é justamente a quantidade de combinações, né? O fato de IPv4 já não ser mais suficiente para todo o número de pontos de redes que tem no mundo, né? Então, por isso que a gente está nesse momento de transição. Existe muito IPv4 ainda no mundo, então vai ter um momento que vai ser só IPv6, mas provavelmente vai durar alguns anos ainda e vai ter uma data X lá, ó, a partir de hoje a internet só funciona com IPv6. Aí não tem mais como usar o IPv4 para uso externo, né? Para acesso externo à internet. Ok, pessoal? E o IPv6, como é que ele funciona, então? Vamos aqui direto para a representação do endereço IPv6, seu formato. Ó, notem aqui, ó, aparece aqui o desenho mostrando como é que é o formato do IPv6. Né? O IPv6 ele é dividido em segmentos ou octetos. Lá no IPv4 era um octeto, certo? 4 octetos. Né? Porque tinha 8 bits em cada uma das partes, dessas 4 partes do IPv4. Aqui são hextetos, porque a representação é em hexadecimal. Né? Em hexadecimal justamente porque o grande motivo é justamente porque o número fica mais compacto se eu escrevo com um número hexadecimal comparado com decimal ou mesmo com binário. Né? Então eu vou poder representar um número menor mais quantidades. Então, por isso que esse é o objetivo. E como é que funciona o hexadecimal? Se vocês já tiveram aula de conversão de bases, né? De decimal para binário, decimal para hexadecimal, vão lembrar dessa tabelinha que eu vou mostrar aqui só para a gente recordar. Olhem aqui, ó. Aqui então temos o decimal representado de 0 até 15. O binário de 0 até 1. Então, como é que funciona o binário? Começa no 0, que nem o decimal. O 1 em decimal é 1 em binário, né? E o 2 em decimal, em binário, já faz o quê? Tem que fazer uma combinação entre zeros e uns. Notem aqui que eu não tenho como representar o número 2, um novo número em binário. Eu tenho que combinar o que já tem, que é o 0, 1, 1, 0. Exatamente o que acontece com o decimal quando chega no 9. Chego no 9, o que acontece? Não existe mais número novo. Então, em decimal, a gente faz o quê? Combina o 1 com o 0 ali, ó. É o 10, né? 10, 11, a partir daí, são combinações dos números que já existem. O binário, mesma coisa, só posso representar o 0 e 1. O 2 não existe, na verdade, um número só para o 2. Então, eu tenho que combinar 1 com 0, 1 com 1 e assim por diante, ó. Até o máximo aqui, que seria no 15, tudo 1. E o hexadecimal, ele é diferente, por quê? Porque eu posso representar mais números e quando chega aqui no 9, o decimal do 9 acabou, né? O 10 já é uma combinação do 1 com 0. O hexadecimal não. O hexadecimal eu tenho mais números, que seria então o A, o B, o C, o D, o E e o F, que representam como se fosse o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e 15. Então eu tenho novos números, que são letras na verdade, aqui no hexadecimal. Ok? Aí depois do F, o que vem no hexadecimal? Bem, depois do F, aí realmente eu tenho que começar a fazer combinação de números.
né? O que eu fiz quando acabou o número 9 aqui? O próximo número em decimal foi o quê? Combinação do 1 com o 0. O que eu fiz quando acabou o número binário aqui? O 0, 1, coloquei o quê? 1, 0, certo? E o que eu vou fazer aqui no hexadecimal, quando acabou o número de números? Eu vou fazer 1, 0. Vou combinar o 1 com o 0 aqui do hexadecimal. Então vai ser 10, 11, 12, assim por diante. Então vai ter a combinação. Então o hexadecimal vai de 0 a F. O decimal de 0 a 9 e o binário de 0 a 1. Né? Então eu posso trabalhar com qualquer base, né? No caso aqui foi escolhido o hexadecimal para representar o IPv6 em si. Então vou voltar aqui para a nossa representação do hexteto, né? Então aqui cada x desse aqui seria um hexteto, então na verdade são 8 hextetos, né? No IPv6 eram 4 octetos, né? E aqui são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hextetos. Cada hexteto desse aqui, vamos pegar um desse aqui, ó, está representado pelo x, seria um número aqui em hexadecimal. Ele pode ir de tudo 0 até tudo f. Vocês viram ali que o f é o último número, né? Então, se eu usar esses 4 dígitos aqui, né, vai de tudo 0 até tudo f. Né? Ou seja, 4 dígitos hexadecimais igual a 16 dígitos em binário. Então, se eu pegar em binário isso aqui, vai dar 16 dígitos em binário. Vou pegar um número aqui de verdade para ficar mais interessante aqui, ó. Logo abaixo tem exemplos de endereços IPv6, né? Assim como a gente viu lá no IPv4, 92.168.10.1, 10.1.1.2, né? Aqui tem exemplos de IPv6. Então vou copiar um desse aqui. Copiar o endereço desse aqui, vamos botar no bloco de notas, só para a gente fazer a nossa anotação aqui. Vou pegar um número de verdade, então. Então, cada número desse aqui, ó, 2001, seria esse primeiro x aqui, né? Então, 2001 seria esse primeiro x aqui. 0db8, esse outro x aqui, e assim por diante. Então, mas aqui eu tenho um número de verdade, então, de IPv6. Então, aqui foi pego do 0 até f. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse hexteto aqui, ó, começando no 0, né? Começando no 0. Então, eu posso ir até o F. Tudo F aqui. F, tudo F. Ou seja, é o máximo que eu posso representar. Então, isso significa que isso aqui está em hexadecimal, certo? Isso aqui está em hexadecimal. E se eu converter esse número aqui, que está em hexadecimal, em binário? Porque no fim tudo é binário, certo? Então, nós vamos pegar nossa calculadora aqui e vamos converter tudo F, vamos botar em hexadecimal aqui, F. Ó, quanto é que dá em binário? Ó, tudo 1, tudo 1, tudo 1, tudo 1 aqui, ó. Como está representado aqui, ó. Está representando aqui, ó, tudo 1, tudo 1, tudo 1. Então, são 16 bits, né? São 16 bits ali se converter para binário, então eu posso representar muita coisa aqui, certo? Olha só em decimal quanto é que deu. 65.535. Ou seja, com um hexteto desse aqui, eu posso ter 65.536 combinações. Começando do 0, né? Porque o 0 também seria uma combinação possível. Então, seria 65.536 combinações com um pedacinho desse aqui. Olha só quanto que eu posso representar, por exemplo, de hosts com um hexteto ou de subredes com apenas um hexteto desse. Então, realmente a gente tem muito endereço IPv6 para poder utilizar, assim, comparado com o IPv4, certo? Vamos descer um pouquinho aqui, vamos ver outros. Aqui tem algumas regras, né? Regras para otimizar, na verdade, né? Então, o número é bem grande, vocês já viram que o número fica realmente enorme, né? Então, tem umas regrinhas aqui para você reduzir o tamanho, reduzir a representação desse tamanho. A regra 1 seria omitir 0 à esquerda. Então, aqui tem um exemplo, ó. 2001, 0db8,
Tudo 0, tudo 1, tudo 0, 0, 0, 0, 200. Olha só. Então, como é que eu posso colocar? Simplesmente tirar os zeros da frente. Esse primeiro aqui não tenho que tirar. Esse segundo aqui, ó, tem um 0, dB8. Fica só dB8. Aqui, 4 zeros. Fica só um 0. Aqui fica tudo 1, tudo 1. Ó, aqui também só 0, 0, 0. 0, 200 fica 200. Então, já fica bem menor, o mais fácil, né, para eu digitar ele, por exemplo, ou para até memorizar esse número aqui. Né, tirando os zeros à esquerda. Então eu posso fazer isso, eu posso tirar os zeros à esquerda do meu endereço IPv6. E a regra 2, então aqui tem vários exemplos, né? A regra 2 seria omitir os zeros dos segmentos, né? Como é que funcionaria aqui, ó? Tem um 2001, 0dB8, tá aqui nesse primeiro momento aqui eu vou fazer a retirada dos zeros à esquerda. Foi retirado os zeros à esquerda. E aqui, ó, onde tem vários zeros em 3 segmentos, o que a gente pode fazer? Ao invés de colocar esse 0, 2.0, 2.0, de acordo com a primeira regra, eu uso a segunda regra aqui, que é colocar 2 pontos no meio desses segmentos aqui, né? Olha só. Fica dessa forma aqui. Ó, tem um 1, chegou aqui, tem 3 segmentos de 0. Só coloco 2 pontos, e já vai ser entendido que aqui no meio tem vários zeros. Quantos zeros? O que faltar para completar os hextetos ali, né? E 200. Então, olha só o tamanho do IPv6 como ficou. Bem mais fácil, bem menor, né? E assim por diante. Ó, aqui também tem omissão de vários zeros, né? Primeiro faz aquela retirada dos zeros à esquerda aqui, e depois fica aqui, como os zeros estão no final, ó, fica 2 pontos no final. Né? Notem que aqui tinha zeros também aqui no meio, né? 2 segmentos de zeros, né? Por que não foi retirado? Porque eu não posso tirar de um lado e de outro, assim. Eu tenho que escolher um ou outro. Eu vou escolher o quê? Aquele que tem mais zeros para suprimir, para reduzir, né? E esse aqui fica normal, 0, 0. Fica 0, 0, né? Retiro só os segmentos daquele que tem mais zeros ali na sequência, né? 2 pontos, 2 pontos. Aqui mesma coisa, ó. Tem 4 segmentos de zeros aqui que eu vou retirar. Já vai ficar bem mais reduzido o meu IPv6. Ó, aqui já vai estar mais aqui no meio, né? O segundo, o terceiro e o quarto hextetos aqui. Vou reduzir só colocando 2 pontinhos aqui. Pronto. Né? Ó, isso aqui tem um monte de zeros. Vai virar isso aqui. FE 80, 2.2.1. Né? Ficou show de bola esse aqui. Esse aqui um monte de zeros, só um lá. Então tiro os zeros. Fica 2 pontos. 1. E esse daqui tudo zero. Ó. O IPv6 tudo zero. É tudo zero, então fica só sobra os 2 pontos mesmo aqui. É assim que se representa. Né? Então, quer dizer, facilita bastante essas duas regrinhas aí de redução do IPv6, retirada dos zeros em si. Né? E aqui tem alguns exercícios, né? Vamos fazer só esse primeiro aqui. Né? Em casa vocês façam os demais, aqui tem vários aqui, então vamos botar aqui. Ele pede para, então, colocar, tirando os zeros à esquerda. Então, 2001 fica 2001. Não tenho que tirar, né? Os zeros do meio não dá para tirar. 0 dB8. Então, vamos colocar dB8. dB8. 2233, não tenho que tirar. 4455, 6677. Opa, aqui 4 zeros, colocamos um zero só. Colocamos um zero só. E aqui, ao invés de 0, 101, só 101. Vamos lá para o próximo agora, é a gente tirar aquelas sequências de zeros, né, os segmentos. Né? Então, 2001 fica normal, 2 pontos. dB8, já sem aquele zero à esquerda, né? 2233, 4455, 6677. Agora tem esses 2 segmentos de 0, 2 pontos, e o 101. Vamos verificar para ver se está correto. Correto. Então, verificamos. Vamos fazer mais um aqui só para
Exercitar mais um, 2013 então. 2013, ok, aqui um monte de zero, botamos um zero. 0,123, só o 123. 45,67, não tenho que tirar. 89 AB. CDEF, CDEF. Interessante, né? Usar números usando letras também, né? 0 e aqui só o 1. E agora o formato final, então, 2013, 2 pontos, 0, 2 pontos, 123, 2 pontos, 45,67, 2 pontos, 89 AB, 2 pontos, CD e F, e aqui tem o 0, né? Então, vou botar 2 pontos, 2 pontos, 1. Poderia ter feito isso aqui, né? Porque tem o 0 aqui também, né? Então, posso escolher aqui ou lá, né? Vamos verificar? Correto. Então, a gente suprimiu só um segmentozinho do 0. Já reduziu um pouquinho. Mas não posso tirar aqui e nem lá, senão ele não vai conseguir saber o que falta de números ali do IPv6 para completar, né? Ok, pessoal? Então, isso aqui era a aula de hoje do IPv6, uma visão geral, tem muito mais coisa para aprofundar, né? Aqui no currículo da Cisco tem mais estudos para fazer, mas essa seria para ter uma visão mais global, uma visão geral mesmo aqui do IPv6. Grande abraço!